Dizem que o conhecimento muda tudo. Muda a situação de uma pessoa, muda a situação de uma comunidade, muda a situação de um país. Hoje eu estou com uma pessoa que acredita tanto nisso, que ele investiu tanto em conhecimento, que eu vou dispensar a leitura do currículo. Eu pedi, manda teu currículo para mim. Ele mandou um currículo. Se eu for ler, no mínimo 15 minutos, e eu não quero ser pedante para ficar lendo o currículo. Mas eu digo uma coisa, ele é professor, doutor, e só pós-doutorado, famoso pós-doc, ele tem 10. Em 4 continentes, né, Kleber? Nos 4. Você fez cursos no Brasil, em vários estados, Estados Unidos, Europa e África. 4 continentes você estudou. Sim. Bem, gente, eu estou aqui com meu amigo Kleber Aparecido Silva, um nome extremamente brasileiro. Se não fosse pelo K do Kleber, né, seria mais brasileiro ainda. Mas talvez o preto pobre adora colocar K, Y, H nos nomes, né? E você é muito brasileiro e tem esse monte de título. E é de Barretos. Kleber, como é que você começou a estudar e investir em educação, principalmente em você mesmo? Muito obrigado, Luciana, pelo convite. É uma alegria estar aqui em Barretos novamente. A alegria é minha, né? Porque hoje você mora em Brasília. Sim, moro em Brasília. Então foi muita sorte eu conseguir trazer você para cá. Imagina, né? Muito obrigado pelo convite. Fico muito alegre de estar te revendo depois de vários anos, algumas décadas, né, de amizade que nós temos. E aí, Luciano, o que eu posso falar para você é que eu considero a educação como uma mola propulsora para uma transformação social, né? E eu, por ser barretense, de uma comunidade periférica aqui da cidade, sempre meus familiares me motivavam, né, amigos, a investir no âmbito da educação, né? E por não ter tido a oportunidade de estudar na cidade, em escolas particulares, né, onde o acesso às informações, os conhecimentos simbólicos era muito maior, eu investi fortemente na minha educação na escola pública. Eu fui aluno da escola Benedito Realino Correia, ali no bairro Nogueira, e depois no colégio Embaixador Macedo Soares, né? O chamado antigo vocacional. Vocacional, né? que hoje não existe mais. Que não existe mais. Eu até passei agora na cidade, né? Estava andando na cidade para rever a cidade, a estrutura da cidade, como a cidade ela avançou. Né? Ela avançou no nível da infraestrutura e espero também que a cidade tenha avançado no nível da construção de conhecimento. Isso aí a gente vai deixar para depois a conversa, para não ficar triste logo de cara, tá? Acho que eu já estou respondendo a sua pergunta. Ô Kleber, mas temos FATEC, hoje temos ETEC, temos o Instituto Federal. Então nós temos sim condições do menino que o Kleber foi, né, pobre, ter acesso ao ensino de qualidade público e gratuito. Você fez esse ensino público e gratuito, mas tinha qualidade? Tinha qualidade. A Escola Benedito Realino Correia, onde eu estudei no Nogueira, eu me relembro vários professores, né? Muitos deles estão aqui em Barretos, eu mantenho contato com esses professores, até hoje via redes sociais, tais como Instagram e também Facebook, tal como a professora Marilda Coutre, a professora Clélia. Na época tinha a professora de português que era a Doca, que era diretora na época, uma professora que era muito famosa na cidade, a professora Dalgisa, que era irmã dela, a professora Maria Tereza, que era professora de geografia. Então vários colegas, vários professores, né, que são meus colegas hoje de profissão, eles me motivavam a isso, né? Eu me recordo até uma professora, a professora Marilda, dizia assim para mim: olha, você tem que se desenvolver ao ponto que você vai se tornar uma joia negra, né? E isso mexia muito comigo, sabe? Eu me recordo como fosse hoje, ela falou assim: você vai se tornar uma joia negra. E eu fui pensando, pesquisando, falei, gente, qual o processo, né, de uma pessoa se tornar uma joia, né? Ninguém nasce uma joia, a joia tem que ser lapidada, né? E a lapidação de uma joia se dá por meio da educação. E aí depois, esses professores me motivavam, e aí o meu sonho, né, Lu, na época, era justamente ingressar numa escola particular, para ter oportunidade de ingressar numa universidade pública federal de qualidade gratuita.
Só que eu sabia que para eu ingressar na Universidade Federal, eu precisava de estudar mais. Aí eu fiz uma prova na época no colégio, que era o antigo Colégio Objetivo. É o Colégio Objetivo, né? Hoje é a Faculdade de Barretos aqui. E aí o diretor, na época, me concedeu uma bolsa de estudos, que eu ia terminar o terceiro ensino médio e depois eu ter a bolsa da faculdade. Né? Seria a bolsa preparatória para o cursinho na época. Né? E aí eu fiz as provas e tal, e eu falei, não vou passar de imediato na primeira faculdade que eu for fazer. Né? E aí eu estudei muito na época, né? Investi fortemente nos estudos, e aí deu certo de eu passar em várias universidades públicas federais no estado de São Paulo e passei na Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Né? E aí eu decidi, falei, gente, você quer saber uma coisa? Eu acho melhor eu sair de Barretos, andar 1.600 quilômetros, morar em Mariana, Ouro Preto, para eu compreender um pouco o sistema colonial, como que era o Brasil colonial. Exatamente. Em Ouro Preto. Em Ouro Preto. Não, só para você ter uma ideia, eu fico pensando, até a professora Marilda, eu queria até cumprimentá-la, provavelmente ela vai ter acesso a essa gravação, o seu podcast, que, né, tem sido muito disseminado aqui na cidade e também fora da cidade. Não, a gente manda para ela, não tem problema, ela vai ver de qualquer jeito. Eu acho que eu queria falar para a professora Marilda, né? Eu acho que ela foi uma pessoa que ela não tem noção do impacto social que ela teve sobre mim, né? Porque até hoje eu fico me revendo, né? A minha construção como homem preto, dentro de uma universidade branca, como a Universidade de Brasília, onde no curso, né, Lu, eu estou no curso de letras, né? E o curso tua primeira faculdade foi letras? Foi letras. Eu fiz letras, eu fiz legendagem de filme, dublagem e fiz licenciatura plena em língua inglesa, né, na minha graduação. Aí todo o meu mestrado foi na área de linguística aplicada, o doutorado foi estudos linguísticos e tecnologias. Você é um dos maiores especialistas brasileiros em linguística. Eu diria mais, né? Você é um dos maiores especialistas das Américas em linguística hoje, comprovadamente. Eu tô assim, eu acho que é modéstia. Mas isso é fato, não estou te elogiando, não. Eu estou apenas constatando, né? Ótimo. Uma pessoa que tem a sua formação, o seu currículo, realmente é um dos maiores na sua área, em linguística. Eu fico feliz. Assim, agora, Kleber, vamos voltar um pouquinho. Como é que é essa história de legendagem de filmes? Existe uma faculdade disso? Isso, existe uma faculdade. É uma opção dentro de letras? Isso, dentro de letras você tem vários cursos, né? Dentre elas língua portuguesa, língua estrangeira, literatura. Você vai ter, por exemplo, estudos linguísticos e você tem uma faculdade voltada para a legendagem de filme e dublagem, que é na área de tradução. E você optou por isso por quê? Então, na época, meu sonho era falar línguas estrangeiras, né? Eu queria falar várias línguas estrangeiras e eu queria que um filme, por exemplo, a gente pudesse não só traduzir um filme, mas os aspectos culturais do filme pudessem ser compreendidos também pelas pessoas, né? Porque a gente acha, né, que, por exemplo, o filme ontem, né, que nós ganhamos o Oscar como prêmio internacional em língua portuguesa. Isso é maravilhoso. Né? Nós estamos falando do Ainda Estou Aqui. Exatamente. Esse programa é gravado, mas é gravado essa semana que está indo para o ar. Sim. Então a gente acabou de ver o filme ganhando o prêmio de filme estrangeiro. Filme estrangeiro. Que aí, ontem, né, eu até vou escrever um texto agora para os jornais, né, que eu tenho escrito, problematizando um pouquinho isso, né, Lu? Por exemplo, na minha percepção, o filme Estou Aqui, ele justamente foi o filme que conta uma história que é contada nas escolas como uma história, né? Tem gente que acha que ditadura não foi uma história vivenciada, e foi vivenciada. Tem gente que acha que a Terra é plana. Exatamente, tem gente que a Terra é plana. E aí, vamos voltar na professora Marilda, porque você optou por ser professor. Exatamente. Uma professora que te fez um elogio lá atrás pode ter mudado toda a tua história. Exatamente. E mudou minha história. Porque ela acreditou em você. Ela acreditou. Até e você, como professor, você tem consciência disso. Eu tenho consciência. Dessa interferência, digamos assim, dessa influência. E mais que isso, né? Eu digo que o professor, ele é como a parábola do semeador na Bíblia, né? Ele sai distribuindo conhecimento, ou ele sai semeando. E depende da terra. A parábola do semeador da Bíblia fala isso, né? A semente que caiu sobre a pedra recebeu o sol e morreu, mas aquela que caiu sobre a terra fértil. A gente não sabe quando é que o aluno é terra fértil. Concordo plenamente contigo. Plenamente. Por isso que eu tenho aquela máxima, né, baseada no que você falou da Bíblia, né, que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória.
né? Então, tudo que você semeia, você colhe, né? Então, essa professora, a quem eu gostaria de reverenciar, de saudar, de agradecer muito pela existência e pela resistência dela em prol de uma educação pública, gratuita e de qualidade em Barretos, né? Hoje ela é uma professora aposentada e que ela transformou vidas. Eu acredito que a professora Marilda, ela teve, Lu, até existe uma teoria, que é aquela teoria da complexidade, que menciona que quando uma borboleta bate as asas no Oriente, acontece um furacão no Ocidente, né? Então, acho que ela não tem uma dimensão do bater de asas dela e o impacto que isso teve na minha constituição como professor, como pesquisador, né? Bem, se ela não estiver vendo, ela vai ver. Nem se for para eu gravar e levar na casa dela, ela tem que ver isso. Para ela entender que toda a carreira dela valeu a pena. Com certeza. Ô Kleber, e como é que essa semente plantada em você... como é que você explicaria isso? Que pessoas da mesma geração, da mesma idade que você, com o mesmo tipo de educação, não tiveram essa necessidade de ir para frente como você teve, de estudar. O que eu digo ir para frente é estudar cada vez mais, como estuda até hoje, né? Exatamente. Não, até hoje. Lu, o que eu percebo é que, infelizmente, devido às cicatrizes que a gente sofre nessa sociedade racista que nós somos inseridos, nessa sociedade classista, nessa sociedade contra, por exemplo, contra mulheres, por exemplo, contra indígenas, contra comunidades marginalizadas, eu percebo, Lu, que muitos de nós, né, advindos dessas comunidades, sofremos demais. E esse sofrimento criou em nós alguns traumas, né? E às vezes a gente não tem desejo, a gente tem a vontade, a gente tenta nutrir o desejo de uma transformação social, mas a gente não consegue ir para frente, né? E o que eu tenho pensado hoje, Lu, se eu falar para você, né, até estou escrevendo um livro sobre a minha trajetória de vida, livro, mais um chamado Sim, Nós Podemos, chama o livro, Yes, You Also Can, vai ser publicado em português e inglês, e um outro chamado O Diário de um Educador, onde eu conto histórias, né, das minhas vivências, escrevivências que eu já tive e que eu tenho, e eu narro nesse meu livro algumas coisas que eu passei, sabe? E que essas coisas que eu passei, elas foram obstáculos em determinado momento. Porque eu tô, né, tudo bem que eu comecei, né, no início desse século, né, nos estudos, mas o desejo de contribuir para uma transformação social, ele se deu depois de uma grande fatalidade da minha família, né? Em 2017, né, eu tive falecimento de pai e mãe de uma forma muito repentina, minha mãe no mês de maio, meu pai no mês de outubro, de uma forma muito abrupta, né? E depois daquele momento eu decidi, Lu, de buscar um pouco e compreender a minha ancestralidade, sabe? E compreender os meus pares. Porque na Universidade Pública Federal a gente só tem os ímpares. Ou seja, hoje eu trabalho no curso de Relações Internacionais, onde grande parte dos meus alunos são diplomatas, são filhos de diplomatas, são pessoas do alto escalão. Quantos alunos negros você tem? Então, só para você ter uma ideia, Lu, no curso de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, nós temos hoje, eu sou o primeiro e o único professor negro em 55 anos de curso. 55 anos de curso. O primeiro e único em 55 anos de curso. E alunos? Alunos agora com as políticas de cotas do Brasil, que nós temos uma política legítima, uma política reparatória, uma política que tem que continuar essa política. Nós temos os corpos que estão adentrando a universidade, os corpos negros, os corpos indígenas têm entrado na universidade. Porém, Lu, eu confidencio para você que esses corpos entram, mas não são acolhidos. E muitas vezes desistem. Desistem, essa que é a grande questão. Até lá, agora... E é o que você estava falando de você, né? Porque exatamente. Que meninos tão inteligentes quanto você, porque você não é... Você é uma pessoa muito inteligente, mas não é o único menino preto inteligente da tua geração, né? Então, meninos muito inteligentes, tanto quanto você, esforçados tanto quanto você, muitas vezes vão ficando pelo caminho porque é todos os dias. Exatamente. Não, essas situações, Lu, é todos os dias. Por isso que eu tenho discutido, até dentro dos ministérios hoje, com Aniele Franco, discussões com a Macaé Evaristo, que são as ministras, né, de Direitos Humanos e de Igualdade Racial, que eu tenho pontuado para elas, juntamente com os órgãos do governo, a necessidade de pensar não só em política de cota ou política de acesso, mas política de acolhimento e política de êxodo.
Que é manter esse essas acolhimento exatamente, durante o tempo todo. Exatamente, durante toda a formação, a trajetória dessa pessoa como profissional. Então, o que eu percebo hoje é que vários corpos, como os nossos corpos, né, que são corpos negros, que sofremos várias coisas na própria sociedade, né, nessa sociedade que ela naturaliza um preconceito, ela naturaliza um classismo, ela naturaliza vários preconceitos sobre outras pessoas. Então, o que acontece? A gente deixa essas pessoas à margem da própria sociedade. Já que tem que pôr, porque é cota, exatamente, né? Também não tem que ficar... Exatamente. E não é vitimismo, né? Não a gente é. não está falando de vitimismo. Claro que eu, com pele um pouco mais clara... Aliás, quando eu me declaro mulher negra, o preconceito é tão grande que muita gente fala, não é não. Você não é negra, não. Como se isso eu estivesse falando que eu tenho um defeito. Exatamente. Que eu tenho um problema na minha vida. Né? Essa questão, Lu, é uma coisa muito complexa para a gente pensar. O racismo né? ele é tão entranhado que a pessoa não percebe que ela está me ofendendo ao dizer isso. Não, e o que me surpreende, num país como o Brasil, onde a população brasileira 56% da população brasileira é negra ou parda, o que eu fico pensando, Lu, é uma maioria que foi minoritarizada. Ou seja, é uma maioria da população que não tem acesso a algumas posições, né? Então, por exemplo, é comum hoje, você chega numa multinacional, você não encontra negros, indígenas também, da mesma forma os povos originários. Você chega hoje, por exemplo, dentro do escalão de um governo, por exemplo, você tem poucos. E uma coisa que eu queria destacar, Lu, para você, o que eu estou bem surpreso, eu queria até falar do meu projeto na Universidade de Brasília, é que dentro do Itamaraty, por exemplo, que é o Ministério das Relações Exteriores, nós não temos corpos negros lá. E aí eu desenvolvi um projeto agora, chamado Diplomacia Solidária, onde eu estou fazendo contato com os embaixadores que estão no Brasil. Nós sabemos que o Brasil é o país com o maior número de embaixadas do mundo hoje, é o segundo maior país, só os Estados Unidos tem mais embaixadas, no caso, embaixadas de outros países dentro do próprio país. O Brasil tem 225 automaticamente, sendo de países africanos, nós temos, de acordo com a União Africana, 55 países. Nós temos 55 aqui no Brasil e dentre eles eu queria destacar, né? Eu fico até emocionado que eu conheci ele recentemente. O embaixador da África do Sul é neto do Nelson Mandela, né? Está em Brasília agora, quem eu queria também saudar como parceiro. E aí o que eu pensei, Lu? Já que o corpo marginalizado ele continua colocado à margem da sociedade, então vamos pegar esse embaixador de países africanos, de países da Europa, de países da Ásia, e vamos trazê-los para a universidade para a gente fazer o dia D Zâmbia, dia da Quênia, dia da Espanha ali dentro, e depois esse embaixador ele sai da Universidade de Brasília e vai para escolas públicas marginalizadas em Brasília, para conversar com locais onde, por exemplo, o Sol Nascente em Brasília é a segunda maior favela hoje do Brasil, né? E o embaixador está lá dentro da escola pública. E aí o aluno pobre, periférico, preto que está lá, vê o embaixador preto como ele, entende? E aí a gente está fazendo um preparo agora, eu com meus alunos, orientandos de graduação, mestrado, doutorado, para preparar esses alunos para ingressar na própria universidade. Tá, você está me dizendo o seguinte, quando um aluno da periferia de Brasília, que é extremamente pobre, e às vezes a gente não tem consciência disso. A gente pensa em Brasília, a gente pensa nos monumentos do Niemeyer, a gente pensa no poder que aquela cidade emana, nos carros maravilhosos, mas a gente não pensa que a periferia de Brasília é extremamente pobre. Extremamente. Né? Os contrastes estão muito presentes ali. Quando esse aluno de uma escola pública pobre vê o embaixador preto e ele sendo um aluno preto, você acha que isso incentiva? Incentiva. E diz, eu posso chegar lá? Isso incentiva. E aí eu te pergunto, quando você aparece em público, você não acha que esse é seu papel também? Quando você dá uma entrevista para um podcast e tem um adolescente, um jovem, eu não sei se criança assiste podcast, mas um adolescente preto assistindo e olha e fala assim, pô, o cara foi em 4 continentes fazer pós-doutorado.
Eu posso também ser esse cara. Eu posso estar lá em Brasília falando que ele tá. Eu conheço embaixador, porque eu conheço ministro, porque. Eu posso ser esse cara. Você não acha que é sua responsabilidade também isso? Concordo com você, concordo. Eu acho que essa é uma responsabilidade social que eu tenho. E talvez, Lu, eu não tenha uma dimensão do impacto que talvez tenha a minha posição hoje social, uma posição estratégica em repensar, né, essas questões que são caras na sociedade, mas eu acredito que motiva realmente essas pessoas. Só para ter uma ideia, Lu, esse semestre eu fiquei muito tocado, né? Meu chefe, né, meu coordenador, eu ministrei algumas disciplinas na Universidade de Brasília e os alunos fizeram um abaixo-assinado e entregaram para o meu coordenador. E eu fiquei um pouco preocupado. Eu falei assim, olha, fizeram um abaixo-assinado sobre mim lá, dentro, né, da universidade. Um abaixo-assinado. Aí o que eles fizeram? Eu até ia te perguntar, pedindo o quê? Aí onde foi a textura do texto. Ele falou assim, olha, nós estamos cansados de ter aulas com uma branquitude que fala sobre questões periféricas. Nós queremos ter aula com um professor que vem de uma comunidade periférica para ele contar. Eu queremos ter aula com esse professor, entende? E que vivenciou. Que vivenciou. Aí eu falei para meu chefe, né, eu chamo Fidel, falei assim, Fidel, eu estou à disposição. Isso nós tratamos uma reunião de colegiados, os alunos reivindicaram, falaram assim, nós queremos ter discussão de raça, questão de raça, periferia, negritude. Nós temos um professor preto dentro do departamento agora, né? Então nós queremos ter aula com esse professor, e o único, com esse professor. Aí essa questão, Lu, que você falou agora de ser o primeiro e o único, isso me deixa alegre e ao mesmo tempo triste. Eu entendo perfeitamente, entendeu? Porque eu meio que cansei Exatamente. de ficar anunciando em relação às mulheres, né? A primeira mulher a ocupar a presidência do não sei o quê, a primeira mulher a chegar à diretoria, a primeira mulher executiva do... Eu cansei disso. Eu quero que seja natural que Exatamente. As mulheres estejam nos cargos de poder, já que nós, mulheres, somos 52% da população Exatamente. E não estamos em 52% dos cargos de poder. Muito menos de vereador, por exemplo. Exatamente. Né? Então, Exatamente. Né, de vereadora, no caso. Né? Não estamos nem nas câmaras municipais presentes com essa representatividade. Proporcionalidade, nem perto disso. Tá? A mulher em Câmara, se não me engano, nas últimas eleições, não chegou a 16% das vereadoras de todo o país. Mas, enfim, eu entendo quando você fala que é um orgulho ser o primeiro, mas ao mesmo tempo é uma tristeza ser o primeiro. Exatamente. É uma tristeza porque assim, a gente vê, né, Lu, o que outros corpos como a gente deve ter sofrido. Outros corpos tinham desejo de entrar naquele local, não entraram, em hipótese alguma naqueles locais. E lembrando que para a UNB você teve que fazer um concurso. Um concurso. Uma prova dificílima. Inclusive. Dificílima. Que naquela época, quando eu fiz o concurso, há 15 anos atrás, que eu fui professor na Unicamp, primeiramente, né, fiquei na Unicamp, na extensão da Unicamp, de 2005 até 2009, na extensão da Unicamp. 2003, quando eu estava fazendo mestrado, até 2008, mais ou menos. Aí eu voltei para a cidade de Barretos para eu me organizar minha mente, para ver qual era o caminho que eu iria fazer. E depois eu fiz o concurso, que na época não tinha cotas. Não tínhamos ações afirmativas para concursos públicos. O que você fazia era justamente o concurso e quem que passasse no concurso, um bolo só, né? E aí, na época, eu falei, olha, eu vou fazer o concurso na Universidade de Brasília, que é uma universidade, né, Lu? A gente pode falar da Universidade de Brasília. É uma universidade construída sob o diálogo de Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e Paulo Freire, mas que, na minha percepção, ela não reflete no âmbito diário os preceitos de Anísio, nem de Darcy e nem de Paulo Freire. E hoje, depois com o surgimento e fortalecimento de política de cota, a gente consegue ver um colorismo no corpo discente, mas no corpo docente, não. Né? Por exemplo, na Universidade de Brasília hoje, ainda não. Ainda estou aqui. A esperança ainda não morreu também. Ainda estou aqui, sabe? Eu acho assim, ainda nós não temos, né? O que nós temos lá hoje, nós somos hoje 3.000, quase 4.000 professores. Dos 4.000 professores, nós não temos nem 100 professores negros hoje na Universidade de Brasília. E eu trazer um dado para você, Lu, nós só temos um professor indígena, uma professora indígena. Aí eu falo para você que está nos assistindo agora, como que pode uma universidade que se diz progressista, ela não tem nem 1% do corpo docente
de minorias automaticamente. Ela não reflete o progressismo sobre o qual ela foi fundada. Foi fundada. Por exemplo, a Universidade de Brasília, Lu, ela se vangloria de ser a primeira universidade, como a UERJ, a criar a política de cotas antes de existir a lei de política de cota. Então ela se vangloria disso. E aí eu, como um corpo que estou naquele âmbito, eu pergunto, eu falei assim, olha, me desculpe, me poupe essa discussão de você se vangloriar de estar numa universidade que criou as políticas antes, mas esse aqui não se representa. Ao passo que, recentemente, Lu, vou contar esse caos, eu sou um paulista mineiro, então eu gosto de contar um caos e tal. O que me surpreendeu, eu trouxe um professor da Universidade de Washington, de Seattle, o Jonathan Warren. Ele veio, né, pelo CapSprint, um projeto de internacionalização. E ele falou para mim assim, Kleber, e eu andando com ele aprendendo português, né? Ele fala português, andando comigo em português, e ele percebeu os olhares, eu andando nas relações internacionais da UNB, os olhares que eu não vou discutir isso, mas você sabe que olhares são esses. Aí ele falou assim, Kleber, não estou te entendendo. Ele como um homem branco estadunidense, né? Por que esse olhares para você aqui? E eu fingi que eu não estava entendendo. Não, acho que não, você deve coisa dessa cabeça, você não existe. Não, onde você passa, os olhares parece que é um corpo estranho. Estranhamento. Um estranhamento ali. Aí ele falou isso uma vez, ele falou isso na segunda, ele falou na terça, ele falou na quarta, ele falou na quinta e na sexta-feira ele falou de novo. Ele falou assim, eu estou incomodado com esses olhares. Então é isso que eu acho que eu queria... Ele se incomodou com uma situação que o brasileiro que anda do seu lado nem percebe, porque ele já naturalizou. Naturalizou. A gente naturaliza, sabe? Aqui, eu quero até fazer um exercício essa semana aqui em Barretos, andando em alguns locais, né? Que a gente sabe, né? Que, infelizmente, não só Brasília, mas Barretos também, na minha opinião, acho que ela reflete uma certa colonialidade do saber, entende? Do ser e do sentir também, né? Entendo perfeitamente. Então, você anda assim... Infelizmente, entendo. Exatamente, né? Você anda... Eu agora, recentemente, até vivenciei uma situação em Brasília, foi muito estranha a situação que eu vivenciei. Eu estava no restaurante, tem um restaurante que eu vou, né? A gente vai ficando velho, você vai no mesmo restaurante todas as semanas, e aí eu escrevo meus textos em um restaurante específico em Brasília, né? Geralmente eu vou lá domingo para escrever os textos da semana, passei nos jornais, e geralmente no meio da semana, passei o que eu quero escrever na próxima semana, eu vou lá para estruturar. E eu já tinha comido, né? Eu sempre peço um prato lá, tal, e vai chegando, eu vou escrevendo os textos, tal, direito. Sabe, você como jornalista sabe como que é a inspiração para escrever texto. E aí, simplesmente, tinha um restaurante do lado, que é comida japonesa, tal. E aí eu passei, tava com uma vestimenta, na minha percepção, adequada, e eu passei lá automaticamente no restaurante e perguntei para o senhor como que era o restaurante, como funcionava, quanto que era o quilo da comida, né? Aí ele olhou para mim assim e falou assim, olha, o senhor não tem condições de pagar esse restaurante aqui. Ele já determinou já isso, verbalizou. Aí nisso, uma coisa que me chamou muita atenção, ele verbalizou isso. Aí eu olhei para ele, eu falei, gente, eu respondo ou não respondo? Eu falei assim, eu vou parar um pouquinho. Aí vieram 2 seguranças, ele já acionou os 2 seguranças. Eu percebi, né, por ser linguista, qualquer gesto, linguagem verbal, ele acionou um dispositivo e veio os 2 seguranças na porta, já ficaram seguranças ali ao meu redor, né? Aí eu olhei para ele e falei, gente, eu respondo ou não respondo? Aí eu falei assim, o senhor acha que eu não tenho condições? Ele falou assim, não, tá muito caro, é 150, 160 reais o quilo, aqui não tem, o senhor não vai ter condições de entrar. Eu falei, tudo bem, mas muito obrigado pela informação, né? Aí eu virei as costas, fui embora, e aí eu fui pegar meu carro, né? E aí, quando eu fui pegar meu carro, saindo do meu carro, né? Eu falei assim, saindo de carro assim, aí eu baixei o vidro do carro, o carro ele é meio vidro fumê, baixei o vidro assim, olhei para ele e acenei. Aí ele olhou assim, com aquela cara de espanto, né? Eu falei assim, ele está dirigindo esse carro e não outro. Deu para você entender? Entendi. E aí eu falei assim, olha, eu olhei aquilo, aí depois, né? Ainda machuca? Machuca. Ainda dói? Dói. Quando você foi para Minas Gerais, por exemplo, fazer a sua primeira faculdade, que acabou sendo... Você fala, eu tenho um pouquinho de Minas dentro de mim. Verdade. Barretos está a 40 quilômetros de Minas. Né? Você foi para o centro, coração de Minas, mais colonizador, inclusive, né? Viver aquela realidade.
você passou por muitas situações de racismo. Muita. Tanto de racismo quanto de condições muito subalternas para a sobrevivência lá, né? Porque você não tinha condições, a sua família não tinha condições de alugar um apartamento. Para você, como tantas famílias acham natural. Isso, a gente faz um sacrifício e ajuda o filho que está morando fora. Você não teve. Não tive. E como que você sobreviveu? Então, foi assim. Aí eu queria até fazer um agradecimento especial, né, Lu? A gente reconhece todas as pessoas que contribuíram para a minha formação. Dentre elas, é uma barretense que você conhece, uma educadora, a Elisa Lucas. Conheço muito, que era, né, minha madrinha em vários sentidos. Sabe, uma pessoa que me inspira, né, a existência de Elisa me inspira eu como professor, como uma pessoa que tem o desejo de contribuir para uma transformação social. É outra que tem que ver esse programa. Aliás, Elisa, você tem que sentar aqui, tá? Eu também fico emocionada porque Elisa é muito importante na minha vida. Uma madrinha mesmo para mim. E é uma mulher que se reinventou depois dos 40 anos. É uma coisa absurda a história dela. Exatamente. E a Elisa, na época, a Elisa Luca, juntamente com o Plínio, que ele trabalhava na época, o Plínio trabalhava no Centro Cultural Brasil dos Estados Unidos, o Plínio criou várias condições para que eu pudesse trabalhar, que eu pudesse aprender línguas, né, que era na época, se manter. E eles fizeram um arranjo na comunidade negra de Barretos na época para que eles pudessem pagar a minha alimentação, né? Então a minha mãe, né, meus irmãos passavam, na época a Elisa trabalhava na nossa caixa, nosso banco, e aí o Plínio gentilmente fazia todo um arranjo com a comunidade negra de Barretos, cada um dava um pouquinho que podia, e aí a minha alimentação lá em Ouro Preto, uma das alimentações eram investidas por eles, né? E aí, Lu, eu fico até muito emocionado de lembrar isso. Sim, porque você teve o que comer para estudar. Para estudar. Essa que foi a situação. E aí, Lu, eles pagavam uma alimentação. Aí tinha um Chiquinho, que infelizmente já faleceu, que ele era o profissional responsável para fazer as pessoas entrarem no restaurante. Ele sabia que meus pais mandavam um dinheirinho para pagar um quarto para eu morar e para pagar o meu café da manhã, que era geralmente um Toddy e 2 bolachas, a Creamy Cracker, acho que era isso, a bolacha que eu comia na época, ou a Mabel, que tinha na época, a Mabel comprava, só que era 3 bolachas Mabel ou 2 Creamy Cracker, que eu comia contadinho. E aí a Elisa, juntamente com o Plínio e a comunidade negra, me ajudava com uma refeição. E aí eu fazia 2 refeições por dia, porque eu não tinha condições de fazer uma terceira refeição. E aí o Chiquinho sabia, né, na época, falou assim: Kleber, você não pode, você estuda muito aqui, você fica aqui. Era o curso integral, né, Lu? Era de manhã, de tarde, tinha dias, aulas à noite. Eu falei: não, a gente vai ver uma forma de você comer aqui dentro da universidade. Aí o que eu fazia, Lu? Todo mundo comia. Todo mundo que tinha o ticket na época comia. Eu ficava lá atrás. Porque não tinha o dinheiro para comprar o ticket, e ficava lá atrás. Aí quando todo mundo se servia, todo mundo repetia tal, sobrava comida automaticamente, era comum sobrar comida. Só que o Chiquinho fazia uma coisa que me tocava muito. Ele falou: não, Kleber, eu não vou te dar o resto da comida. Você vai comer como as demais pessoas, só que você vai entrar por uma outra porta lá por causa do ticket tal direitinho. Aí eu entrava lá, me servia e comia, né? Então isso me relembra muito a Carolina Maria de Jesus, né? Quando a Carolina Maria de Jesus escreveu naquele texto dela clássico, falou assim que a fome é professora, né? Então, durante a minha constituição identitária, eu tive a fome como uma das minhas professoras. Ô Kleber, isso foi a faculdade inteira? A faculdade toda. 4 anos? 4 anos. E se você quisesse comprar um chocolate, você não tinha o dinheiro para comprar um bombom? Não tinha. Um bolo? Não tinha. Até na época... Você não tinha dinheiro para vir para Barretos comer esse bolo? Não tinha. Eu vinha para Barretos com muitas dificuldades de ônibus, né? Na época dava mais de 1.500 quilômetros, né, daqui até lá. Aí, gentilmente, o meu amigo, né, a quem eu queria também, ele vai assistir esse podcast também, o Célio Alves, que ele trabalhava na Vale do Rio Doce na época. E na Vale do Rio Doce era comum, as pessoas já tinham um certo poder aquisitivo melhor. E aí eles alugavam nas chamadas repúblicas. Porque, Lu, as repúblicas universitárias, na minha época, elas não eram as repúblicas universitárias de hoje, eram diferentes. A dimensão
compreensão de república. E mediante os princípios que eu sigo na minha filosofia de vida, que eu sempre segui devido à minha formação familiar, né, automaticamente, eu não me adequava àquele ambiente. Um ambiente de muita festa, bebida, eu não tinha aqueles valores automaticamente. Né? E aí você não podia perder tempo. Não podia perder tempo. Aí o Célio falou para mim, falou assim, Kleber, aí ele foi uma vez na minha casa para conhecer o meu âmbito de trabalho, né, onde eu morava num quarto, né? E aí só tinha uma cama. Naqueles casarões de ouro preto. Compridos, exatamente, assim, né? exatamente. Você olha a fachada é desse tamanho, exatamente, você entra igual linda também, né? Tudo exatamente, comprido, assim. Exatamente. E aí, quando ele foi ver minha casa lá, ele falou assim, Kleber, você mora nessas condições aqui, estuda aqui. Casarões velhos. Eu falei, não, você não vai morar mais aqui não, você vai morar com a gente lá na nossa república, lá no Rosário, em Mariana. Aí eu falei pra ele, falei assim, olha, mas eu não tenho condições de pagar um valor assim, porque meu dinheiro é todo contado. Eu falei, não, a gente vai fazer um bem bolado, né? Você vai investir numa parte aqui e a gente vai te ajudar. E aí, Lu, foi a primeira vez que aí eu comecei a não precisar de ter aquela refeição que o Chiquinho me dava, porque eles compravam na Vale do Rio Doce, tinha uma profissional que ajudava em casa, fazia uma comidinha e ela colocava a comidinha dentro de uma marmita para mim, eu comia à noite, então aí a janta estava garantida. E o pouso? E o pouso estava garantido. E até eu vou encontrá-la agora, nós somos hoje, né? Hoje é segunda-feira, né? Nós vamos encontrar na quarta-feira em Ribeirão Preto. Ele falou, Kleber, né, ele ficou sabendo das minhas indicações do Prêmio Jabuti, né, de 2025, e aí ele falou, Kleber, vamos celebrar o Jabuti, vamos conversar um pouquinho e tal. Aí eu falei, vamos. Ele falou, eu vou estar em Ribeirão Preto, eu vou estar no Pinguim, lá em Ribeirão Preto. Eu não tomo bebida, né? Não tomo bebida. Hoje? Não, até hoje não bebo. Nem vinho? Nem vinho. De vez em quando eu tomo um vinho, mas assim, aí uma taça também já está feliz. Exatamente, né? já está alegre. Ô Kleber, esse menino que sonhava em fazer uma faculdade com letras, né, com curso de tradução, como é que chama? Legendagem de filme e dublagem. Legendagem de filme. Que queria falar outras línguas. Virou um homem que fala quantas línguas hoje? Fala algumas línguas. Quantas? Sem modéstia, por favor. Assim, é verdade. Ó, eu trabalho com inglês, né? Consigo ler e falar, interagir. Que é a sua formação raiz, digamos de raiz. assim, né? A letras você optou por inglês. Por inglês. Porque, assim, só para explicar, a faculdade de letras você tem que optar por uma língua estrangeira. Uma língua estrangeira. Ou espanhol ou inglês, se a faculdade der outras opções, mas normalmente ou é espanhol ou é inglês, Isso. Aí depois eu fui investir fortemente em francês, né, tanto leitura e produção de texto, em fala, estudei latim, estudei grego, estudei um pouco. Na fonte. Fui na fonte. Toda essa parte, assim, Lu, eu acho legal você investigar fortemente as línguas. Depois a leitura e também compreensão de textos em alemão. Comecei a fazer língua brasileira de sinais, porque o meu curso trabalha com Libras também, que é uma outra língua. E agora, Lu, eu estou muito interessado, né, em apropriar de línguas africanas, né? Então eu estou aprendendo várias línguas africanas agora, assim, estou aprendendo. Você foi lá? Fui. Na África do Sul. Isso, eu fiz meu pós-doc. Um dos 10 pós-doutorados na África do Sul. Isso. Em que língua? Então, lá eu fiz em inglês, o inglês africano, né? Porque o inglês hoje, o inglês estadunidense é um inglês, o inglês africano é outro. E eu trabalho com meu grande amigo, né? Tem vários livros agora, a gente está publicando uma enciclopédia, eu e ele, meu amigo chamado Lekete Makalela. Ele chama Lekete Makalela. Lekete é um grande nome do contexto, um grande pensador do contexto africano. E meu grande colega, meu grande amigo Alasser Penicu, que está na Austrália, falou para mim, Kleber, olha, eu estou aposentando agora, mas eu acho legal você trabalhar com o Lekete. Ele me apresentou eu para o Lekete. O Lekete, até brinco, Lu, olha que criatividade, você vai até gostar agora. O Lekete tem 2 filhinhas, uma chama Lelete, outra chama Lebete. Ele chama Lekete. Então, a Lelete tem 2 aninhos. Foneticamente é maravilhosa. Maravilhosa. Não, e você precisa ver a interação que a gente tem, né? Porque ele mora lá. Ele mora lá, mora na África do Sul, ele vai vir para o Brasil, nós vamos trazê-lo para Brasília agora, nesse próximo semestre, né? Ele e a Patrícia Hill Collins, né? A grande pensadora negra, né? Juntamente, provavelmente, com a Angela Davis, né? Vai vir para Brasília. Maravilhosa. Posso nem pensar em Angela Davis, que eu já fico emocionada já. Angela, Patrícia e Bell Hooks, né? São 3, eu até brinco, né? Bell, infelizmente, nós perdemos a Bell, né? Que era... não sei se você conhece, Bell era uma pessoa mais recatada, ela era mais na dela, mais quieta, mais, enfim, o livro dela, Pedagogia do Amor, para mim é
grande contribuição de Bell. Patrícia Hill Collins, com a perspectiva da interseccionalidade, né, de ver as questões de raça, gênero, sexualidade e outras interseccionalidades. E a grande ativista, né, Angela Davis, que essa pôs a cara mesmo. Que é a potência, né? Talvez seja o Kleber, pessoa... mas vamos voltar. Você está indo embora, né? Aí você vai falando das pessoas, você vai e acaba de novo saindo de você. É uma característica sua, né? A gente começa a falar de você, você sai de você para exaltar outras pessoas. Sim. Inclusive no sentido de gratidão. Porque você, pelo que a gente está entendendo aqui, pelo que eu estou entendendo, eu não sabia disso, eu te conheço há mais de 20 anos. É verdade. Você só fez faculdade graças à bondade de muita gente. Exatamente. Graças a solidariedade, né? Eu não vou nem dizer bondade porque fica parecendo esmola, mas não. São pessoas que acreditaram na sua transformação e no seu poder de transformar ao redor. Exatamente. E aí, Lu, entra E hoje você fala, pelo que eu contei aí, 6 línguas. Sim. Hoje, sim. No mínimo, né? No mínimo, E quando você diz que você conhece essas línguas, é porque você não só fala e entende, mas você escreve essas línguas. E aí o africano você já tem algum dialeto que você entenda, mas você acha que não domina porque você não escreve ainda. Isso, que eu estou me apropriando agora. Você só admite que sabe uma língua quando você consegue pensar e escrever nessa Isso. Língua. Eu penso assim, Lu, até citando, né, meu grande amigo Kanavila Rajagopala, né, o indiano, ele fala o seguinte. Fala de novo o nome. Chama Kanaviliu Rajagopala. É muito difícil. É difícil. Pra gente entender esses nomes. Rajagopala. É um indiano, né, ele escreveu uma coisa legal assim, Lu, que eu gosto muito do livro dele chamado A Geopolítica do Inglês, publicado pela Parábola Editorial em 2005. Ele fala assim, aprender a dominar uma língua é quando você consegue externar na língua do outro aquilo que você pensa como brasileiro, por exemplo. Sim. Então hoje eu não falo... Dominar a língua. Isso é dominar a língua. Por exemplo, hoje eu falo essas línguas, ou falo inglês, ou me articulo em outras línguas, quando eu consigo mostrar na língua do outro aquilo que eu penso como brasileiro, a minha opinião como brasileiro. Eu sei articular como brasileiro, eu tenho exprimir minha opinião como brasileiro. Então, o que eu tenho pensado, né, nessa dimensão de línguas, né, Lu, quão importante, né, seria até um apelo que eu faria, né, na cidade de Barretos hoje, pensasse, na própria prefeitura, acredito, a inserção de línguas estrangeiras nos anos iniciais. Porque quando você... Kleber, você não sente que isso está ficando... as pessoas acreditam que isso seja obsoleto por causa disso aqui? Eu concordo. Porque hoje tem 1 milhão de aplicativos em que eu estou num país e eu consigo falar a língua do país graças ao aplicativo no celular? Então, é isso que eu tenho defendido, Lu. Hoje, embora hoje a sociedade que estamos inseridos, ela valoriza muito a questão tecnológica, por meio agora da inteligência artificial, toda essa parte, né? E os aplicativos, o que eu penso... Até aqui em Barretos eu estava olhando algumas escolas aqui, alguns outdoors aqui, alguns billboards aqui na cidade. A escola bilíngue. Temos uma escola bilíngue tá na e tal. Moda, a escola bilíngue e tal. Lu, na minha opinião, isso é uma coisa muito arcaica, entendeu? Porque eu não quero colocar meu filho, meu sobrinho, meu neto numa escola bilíngue. Quero colocar ele numa escola translíngue, em que ele transita em várias línguas, entende? Ele transita em português, ele transita em inglês, sabe? Ele transita entre línguas. Você ainda não tem filhos, né? Não. Aliás, você casou recentemente, entre as quanto tempo? 10 anos. Já faz 10 então, anos. Foi recentemente. Já tá. Quero pedir desculpa para sua esposa, então. É que eu ainda não a conheci, então eu acho que é recente. É verdade. 10 anos. E vocês não têm filhos? Não temos. Pretendem ter ainda? Nós não temos pretensão de ter. Mas eu tenho afilhados, né? Eu tenho 23 afilhados, sendo 20 brasileiros, uma do Congo e 2 do Canadá, né? E aí, hoje... São esses seus amigos. São meus amigos. Você tem uma facilidade de fazer amigos? Tem. E mantém, né, Kleber? Porque você tem contato com seus amigos de Barretos. Você está no grupo do WhatsApp da comunidade negra de Barretos, que é onde eu sempre fico conversando com você, sei das suas atualizações. Bem, de novo, vamos lá. Voltar na tua história. Aí você fez linguística, você se especializou. Explica para mim que raio é linguística. Porque a gente fala tanto de línguas, da língua portuguesa, do letras, só que linguística, apesar de ser um termo muito antigo, a maioria das pessoas não tem noção do que seja.
Exatamente. Né? E eu me lembro que quando a gente se conheceu na faculdade, aqui em Barretos, que uma época da minha vida eu tentei fazer línguas, eu paquerei, a gente tive um flerte. Eu lembro que eu falava assim, nossa, se eu for para a carreira acadêmica, eu quero fazer linguística. Muito por tua influência, muito por tua causa. O que é linguística? Então, a linguística é uma das áreas do conhecimento que investiga as práticas que envolvem linguagem e o impacto social que essas práticas têm. Né? Então, diferente daquela convenção que nós temos na sociedade, em de que aprender língua é aprender gramática, é saber a gramática normativa, a gramática escrita do português falado, a linguística ela tenta investigar as questões de linguagem em vários âmbitos. Por exemplo, no âmbito da pragmática, da semântica, da morfologia, a própria linguística aplicada, que é onde eu trabalho, né, fortemente. E eu, dentro do âmbito da linguística, dentro do âmbito que trabalha com a linguagem de uma maneira geral, ou a estética da linguagem, o foco meu é investigar justamente a área da linguística aplicada ou linguística aplicada crítica, que é compreender como que, ao usar uma língua, isso pode afetar positivamente ou negativamente uma pessoa. Então, por exemplo, hoje, o que eu estou interessado hoje? Estou interessado em entender, dentro de sala de aula, dentro de uma escola, como que se dá a interação entre professor-aluno, professor-aluno-aluno, aluno-pai, aluno-gestor, aluno-pessoa que ajuda na limpeza da escola e assim por diante. E aí, Lu, tem pessoas que naturalizam tanto alguns preconceitos na sociedade que não entendem que a forma que ela fala afeta a outra pessoa. Sim. Né? Então, por exemplo... mimimi. Samba do crioulo doido. Nós estamos na era em que tudo é mimimi. Tudo é mimimi. E mimimi, eu tenho uma definição que eu adoro, que é mimimi é a dor que não dói em você. Exatamente. Aí você chama de mimimi porque não dói em você. Exatamente. E se dói no outro, por que não mudar o jeito de eu falar? Exatamente. Eu dou aula de oratória, você sabe, tem um curso de oratória. E eu prego, não é nem eu falo, isso eu prego isso. É quase que uma religião para mim. Exatamente. Buscar que as pessoas entendam que muitas vezes o que elas até ontem falavam e que era natural para elas pode estar machucando alguém. Exatamente. E que a partir de hoje elas podem deixar de falar para não machucar ninguém. Exatamente. Mas é preguiça também, exatamente. Viu, Kleber? Lu, um pouco é preguiça. Exatamente. Lu, essa é uma das áreas da linguística. Então, por exemplo, o que eu tenho trabalhado? Tenho trabalhado assim, do tipo, né? Samba do crioulo doido. Ou, você fez um serviço de preto. Né? Ou, isso é coisa de índio. Todas essas formas que a pessoa, que estão no vocabulário dela, que ela materializa isto por meio da linguagem, eu tenho investigado isso e o efeito que isso tem no próprio indivíduo que faz parte daquela comunidade minoritariada. Então, embora hoje muita gente acha, né, que a linguística não é uma área importante, eu considero de suma importância, porque todas as questões nossas, elas são construídas por meio da linguagem. Se eu não falar de uma forma que você compreenda, e você não falar de uma forma que eu compreenda, e a gente não dialogar e pensar em propostas juntas, a gente não estabelece nada, né? Então, eu até brinco, né, no meu curso de Relações Internacionais, eu falo assim, gente, para você estabelecer qualquer parceria internacional, qualquer acordo internacional, a linguagem é de suma importância. Se você não tiver uma linguagem que seja adequada e aceita e que a outra pessoa compreenda, não se estabelece absolutamente nada. É a minha área de paixão, por isso que eu já acho fantástico, sabe? É uma área que eu tô... proseando que a gente se entende. É verdade. Né? Agora, Kleber, você não só é professor dessa área, como é um pesquisador incansável dessa área. Me conta, quantos livros você já escreveu? Alguns resultados de pesquisa, hein? Acho que a maioria, né? Resultados de pesquisa. Quantos livros você tem publicados? E tem alguns aqui. Eu tenho publicados hoje mais de 70 livros. Mais de 70? Mais de 70. Sete dezenas. 7 dezenas. De livros? De livros, Quem lê tudo isso, Kleber? Então, hoje, Lu, e uma como boa é que você pergunta. tem tempo para escrever tudo isso? Eu escrevo mesmo, sabe? Assim, eu escrevo, sabe? Tudo que ocorre, eu tenho meus momentos para fazer leituras,
precisei para redigir textos, né, que eu acho que é de suma importância. Porque você tem os artigos semanais que você escreve, inclusive, para o Jornal Diário. Isso, escrevo no Jornal de Barretos. Mas para outros jornais também. Isso, eu escrevo hoje. Queria até saudar toda a equipe, né, do Jornal Diário de Barretos, né? O Grupo Monteiro de Barros, né? O Luiz Otávio, que gentilmente, né, Luiz Otávio? Meu amigo, querido, verdade. De todo dia. Desde 2003 eu publico no Jornal Diário de Barretos, né? Agradeço muito a oportunidade. Publico hoje meus textos no jornal Correio Brasiliense, que é um jornal de grande circulação, né, em Brasília. E agora, eu estou brincando, né, Lu? Estou num flerte agora com alguns jornais aqui em São Paulo, né? A Folha, Estadão e o Globo do Rio de Janeiro têm feito contato comigo. Já publicaram textos já seus, publicaram, né? Mas já. ainda não como articulista fixo. Fixo. Tá, e quando... Você tenta ali, isso me deixa um pouco confuso. Quando é que você consegue tempo? Como é que é a sua rotina para você inserir a leitura? Porque se você é um pesquisador, você tem que ler muitos livros de outras pessoas. Exatamente. E a pesquisa e a escrita. Como que você insere isso na sua rotina? Então, minha rotina é assim, Lu. Eu trabalho de segunda a sexta, né? Agora, por uma questão de saúde, como a maioria das pessoas, turma toda. Agora, por uma questão de saúde mental, final de semana, eu tenho evitado trabalhar nos finais de semana. Então, trabalho de segunda a sexta. Aí, o que eu faço, Lu? Segundas e quartas, eu trabalho com atividades de ensino e extensão na Universidade de Brasília. Então, eu dou aulas na graduação e na pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, e faço questão de dar aula na graduação e fazer extensão com a comunidade. Isso nas segundas e quartas. Terças e quintas é o momento que eu faço as minhas consultorias para os ministérios, né, da Igualdade Racial, Ministério de Direitos Humanos, Itamaraty. Que tipo de consultoria é essa? Então, por exemplo, hoje existem algumas consultorias feitas pela ONU, né, voltadas pelo PNUD, a OEI, que é a Organização dos Estados Independentes, onde eu preciso de pensar em políticas públicas para o Brasil, a partir do meu tópico de pesquisa. Né? Então, aí você fornece material. Para que quem toma a decisão possa estar embasado para tomar essa decisão. Isso, exatamente. Entendi. E consultorias em escolas internacionais, tais como a Escola Americana, a Escola Maple Bear, né, que é uma parceira minha. Então, dia de terças e quintas... Tem Barretos também, tem. Clarinha, aliás, eu vou trazer a Clarinha aqui para dar entrevista, ela e a mãe dela, sim. ou a mãe dela. E me indica ela para lá, tá? Para a Maple Bear aqui de Barretos, que eu não tenho ainda parcerias. Minha amiga. Eu queria que você apresentasse ela. Eu tenho parcerias hoje com a Escola Americana, né? Parceiros meus hoje. A Escola Americana é de Brasília, do Rio de Janeiro, de Salvador, de São Paulo, de Campinas e de Porto Alegre, são onde eu tenho feito consultorias para as escolas americanas, e também para a rede Maple Bear. Comecei agora a rede de São Paulo. Isso é terças e quintas? Terças e quintas. E sextas-feiras, aí eu tenho meu grupo de pesquisa, que aí eu conduzo pesquisa. Então eu tenho vários grupos, né, das 8 às 10 alunos no meu grupo de pesquisa, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Das 10 a meio-dia, alunos da América Latina, pesquisadores da América Latina, Colômbia, Chile, Argentina, nós temos um encontro. Depois das 2 às 4, aluno só de pós-doc, que eu conduzo os trabalhos. Depois das 2 às 4, das 4 às 6, aí eu tenho África. Aí eu tenho um projeto que eu economizado da Penn State University nos Estados Unidos, chamado African Studies, onde a gente tem 77 pesquisadores de África, de 50 países de África automaticamente. E aí, às 6 horas da tarde, eu termino as atividades de pesquisa. E aí no sábado, domingo, eu tenho minhas atividades de família para ser feito e tal. E aí no domingo, geralmente à noitinha, eu vou para aquele restaurante que eu te fiz menção, aí eu vou para lá para projetar a semana, o que eu vou fazer, as metas da semana. Então, assim, o que eu tenho feito hoje, Lu, é uma organização, sabe? Então, a universidade... Senão você enlouquece mesmo. Enlouquece. Então, você não consegue. Então, segundas e quartas, ensino, extensão. Terças e quintas, aí eu faço internacionalização e inovação. E na sexta-feira eu faço pesquisa. E aí eu vou produzindo e horários específicos, né, para ser feitas as coisas. Por exemplo, ontem, né, surgiu a questão do filme, né, que eu estou muito tocado com o filme. Até escrevi um texto, né? Foi um texto meu que saiu agora recentemente, teve muita curtida, até a Fernanda Torres compartilhou meu texto, que eu tentei discutir um pouquinho. Fernanda Torres o quê? Curtiu. Curtiu. Porque você viu o texto, Lu, que ela gostou, que eu falei do inglês dela. Porque teve toda aquela discussão se o inglês dela era bom ou não. Começaram essa discussão. Eu escrevi um texto
assim, comecei a ver o texto. Eu achei o inglês dela cumpre com papel comunicativo. Ela fala o inglês da forma, mostra que ela domina. Da forma que ela fala português, como você estava dizendo, sabe? Né? Com a mesma irreverência, exatamente, com a mesma criatividade, exatamente. Inquietação, que ela é toda inquieta. Exatamente. Agora, Kleber, você ainda tem tempo de ir ao cinema? Vou ao cinema, e embora, Lu, eu gosto mais de o escrito do que o filme. Sabe? Tá. Aí então, todos os filmes que tem livro, você já leu? Eu já leio o livro primeiro. Por exemplo, o filme Ainda Estou Aqui, eu fui ao delírio primeiro com a leitura do texto. Do Marcelo Rubens Paiva, que é um dos meus autores de adolescência. Excelente. Eu li, né, quando ele escreveu Feliz Ano Velho, e era para mim. Depois eu conheci em Ribeirão, mas isso é sobre mim, eu quero falar sobre você. Kleber, você tem mais 70 livros escritos. Sim. E este ano de 2025, um dos seus livros está concorrendo, classificado, ou... Foi nomeado. Nomeado, fala? Isso, houve uma nomeação. Para o Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio de literatura no Brasil. O mais respeitado, o mais divulgado. E você falou que você já teve ali para ganhar o Jabuti. Tive. Esse livro aqui, que eu lancei o ano passado, lancei em 2024, esse livro aqui. Políticas Linguísticas no Brasil. Que é justamente uma discussão que eu e o Raja fizemos de rumos, contornos, perspectivas e meandros. Esse livro foi indicado para o Prêmio Jabuti, pela editora Mercado de Letras, né, no ano de 2024. E esse ano agora, Lu, aí eu tive 3 indicações ao Prêmio Jabuti. Estou escrevendo os livros meus que foram lançados em 2024. Esse livro chamado Educação Crítica de Professores de Linguagem foi indicado ao Prêmio Jabuti pela editora Mercado de Letras. Esse outro livro foi indicado agora, Linguagem, Interseccionalidade e Política de Direitos. E o outro livro meu que saiu agora, foi recentemente, nem chegou ainda, chamado Perspectivas Decoloniais do Uso da Linguagem. Mas já está lá no Jabuti também. Foi indicado para o Prêmio Jabuti, porque a editora... E você tem chance? Eu vou falar igual o Oscar agora. Assim, né? Lu, como é que está o seu livro na bolsa de apostas? Olha, os meus livros... Isso também no Jabuti. Tem. Agora, o que eu tenho feito, Lu, que eu tenho muito alegre, igual eu falei, só de você ser colocado o seu livro para uma indicação no Prêmio Jabuti já é uma premiação muito grande. Eu estou muito satisfeito. Agora, o que eu estou mais alegre ainda é de saber que alguns livros meus estão sendo indicados pelas políticas brasileiras de acesso. Né? Por exemplo, esse meu livro aqui, chamado Educação Crítica de Linguagens, ele vai ser indicado agora ao PNLD de formação de professores. Ou seja, qualquer professor de escola pública do Brasil vai ter acesso a esse meu livro, por exemplo. Né? Então, o que eu tenho pensado é isso, pensar no Prêmio Jabuti, a nomeação que me motiva, mas pensar também em impacto social. E aí agora, Lu, que eu queria te confidenciar para você, inspirado, né, eu fui o cátedra na USP da professora Conceição Evaristo, Conceição, né, dispensa qualquer apresentação, nos motiva realmente. Então agora, Lu, eu estou começando a empreender a textura de textos, de livros, numa perspectiva mais acessível. Sim, porque assim, só para a gente localizar. Acho que até pelos títulos dá para perceber. São livros técnicos que falam de educação, principalmente para educadores e para tomadores de decisão dentro das políticas educacionais. Exatamente. Seus livros são, a maioria desses 70 são relacionados a isso. Isso. Resultado muito de pesquisa e tal, que a gente já falou. E aí agora eu estou indo para uma Mas os seus textos de jornal são públicos. E são mais... palatáveis, exatamente. Digeríveis, né? Exatamente. Ou seja, qualquer pessoa que lê vai entender. Exatamente. Não precisa ter um pré-conhecimento, como a maioria desses. Você precisa ter um pré-conhecimento. Exatamente. Agora você quer escrever livros assim. Você vai escrever romance? Então, aí que eu estou fazendo, Lu. Eu estou escrevendo, estou escrevendo um livro de crônicas, que são todos os meus textos, publicados no jornal Diário de Barretos, Correio Brasiliense, Folha de São Paulo, Estadão, chamado O Diário de um Educador, que eu conto diariamente questões sociais. Esse livro vai ser publicado, se der tudo certo, pela editora Boitempo, né, que é uma editora assim, muito conceituada, popular, né? Essa vai ser a proposta. O livro já foi submetido
já está no processo de pré-aprovação, né, na editora. Aí eu estou escrevendo, Lu, livros assim. O que eu estou escrevendo? Depois do contato com a Conceição Evaristo, né? A Conceição, para mim, eu falo, né? Existe uma coisa, eu anti-Conceição e eu após Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, para mim... Você sabe que eu a conheci por causa do Lázaro Ramos, né? Porque ele também é fã dela. Não, Lázaro e ele fez programas com ela, entrevistas. E ela também é uma referência para ele. Ele fala muito assim, Conceição, Lu, eu até brinco hoje, eu vou fazer uma menção para você assim. Dentro da literatura brasileira existe uma coisa antes de Machado e após Machado. Sim. Agora, na literatura contemporânea, eu acho que existe uma coisa antes de Conceição Evaristo e após Conceição. Sabe? Conceição, ela vai fazer agora 80 anos de idade, ela não sabe disso, mas eu estou organizando 2 dossiês temáticos em homenagem à Conceição, e Conceição Evaristo, se der tudo certo, vai ser professora honoris causa pela Universidade de Brasília, em 2025/2026, ela e a Patrícia Hill Collins. A Conceição vai ser a segunda negra honoris causa pelo UNB. Estou terminando a textura do projeto dela agora. Depois do carnaval vou ter uma reunião com a assessora dela. E nós temos na Universidade de Brasília apenas uma professora negra honoris causa, que é a Sueli Carneiro. A Sueli Carneiro é a única. A Conceição vai ser a segunda agora. E a Patrícia Hill Collins e Angela Davis vão ser a primeira e segunda negras fora do Brasil, né, a ganhar o prêmio lá na UNB. E aí o que eu queria falar, só para falar da Conceição, Lu, que é uma coisa que eu tenho pensado, é assim, a Conceição falou para mim assim, Kleber, ela ficou sabendo do falecimento da minha mãe, né? Na entrevista, quando eu fui feito na USP, ela falou assim, Kleber, fala um pouquinho sobre sua família. Aí eu fui falando, tal, da minha família, de onde eu era, tal. Eu falei assim, olha, sua mãe, quem é sua mãe? Eu contei da minha mãe e tal. E aí eu me emocionei na entrevista com ela. Entrevista para entrar, para ser o bolsista dela, para ser o cátedra dela na USP. Aí ela falou para mim assim, olha, a partir de hoje você não tem uma mãe biológica, sua mãe faleceu, mas você tem uma outra mãe agora. Você tem outra mãe. Eu sou sua mãe. E aí ela falou assim, só que a sua mãe aqui vai te ensinar a você escrever todas as suas dores, né? Todas as suas dores. Aí eu falei, por que razão? Né? Ela falou assim, claro, sabe por quê, Kleber? Você é pesquisador. Para você pesquisar as dores dos outros, você precisa de pesquisar suas próprias dores, escrever suas próprias dores. Aí desse momento em diante, assim, eu achei fantástico. Isso foi na entrevista que eu fiz com ela. Ela falou assim, você é pesquisador, só que para você trabalhar com a pesquisa, a dor do outro, você tem que entender suas próprias dores. Porque assim, a raiz do pesquisador é encontrar um problema e buscar alternativas para a solução. Exatamente. É encontrar uma dor coletiva e buscar não só as causas, mas muitas vezes a cura daquela dor. Né? Exatamente. E aí ela diz para você fazer o processo. Que coisa inverso, né? Eu achei fantástico, interno. Aí isso foi assim como que eu falei que a professora Marilda Coultre, ela transformou a minha vida, né? A ver me concebeu como uma pérola negra, né? Que dentro do continente africano, uma pérola negra... Ela te deu autoestima, né, Marilda? Aumentou, assim, sabe? É uma pessoa, enfim, é um marco na minha vida, né? Marilda Coultre, um marco na minha vida. E aí a Conceição, ela falou assim, olha, vamos colocar suas próprias dores. Aí, Lu, que é o meu livro, né? Que eu acho que eu acredito que vai ter uma boa vendagem, né? A Malê está interessada no projeto, e tem mais uma editora que me contatou agora recentemente, interessado, que eu estou chamando, o meu livro chama Pedagogia da Empatia. Porque enquanto a Bell Hooks ela fala do amor, eu acho que a empatia é a coisa mais importante. E aí o que é empatia? Aí eu defino isso no capítulo 1, né? A empatia é quando você sente a dor do outro em seu próprio coração. Então quando você transforma, aí eu vou terminar com uma frase que está no meu livro, na página 14 do livro, eu falo assim, que a pedagogia da empatia, a empatia é você sentir a dor do outro no seu próprio coração. E aí o que eu tenho que falar? Se eu narro as minhas dores, isso vai criar uma revolta. Só que o que eu estou disposto, aí eu abro aspas, eu falo assim, eu estou disposto a transformar as minhas cicatrizes em ato de amor. Então quer dizer, quando eu me concebo, vejo as cicatrizes que eu sofri, as dores que eu sofri, eu não vou querer fazer com que outra pessoa sofra também. Que é um movimento, não digo natural, mas é um movimento explicado. Exatamente, né? Exatamente. Justificado, exatamente. Apesar de não ser o que a gente espera do outro, né? Nem da gente mesmo. Nem da gente mesmo. Mas a gente vê quando o oprimido
toma um cargo de poder, ele acaba virando um opressor. Exatamente. Isso é muito estudado, isso é muito comum. Você já viu isso na sua vida? Já vi muitos oprimidos que tornaram opressores. E eu não quero, mediante as oportunidades que eu tive, de me tornar um opressor. Eu acho aí é minha opinião. Não é podcast, não preciso ser isenta de nada. Eu vejo você, às vezes, insistindo na humildade. Porque hoje você tem um cargo maravilhoso, você tem um currículo que eu já falei. Se eu fosse ler aqui, demoraria no mínimo 10, 15 minutos para ler o currículo. Só para falar o nome de tanta universidade aí, né? Umas eu nem sei falar, já demoraria muito. Você conseguiu uma projeção dentro da sua área absurdamente grande. E você insiste, particularmente, na humildade. Você persiste na humildade. Todas as vezes que eu dou uma pergunta para você sobre você, você acaba citando outras pessoas e trazendo junto e exaltando essas pessoas, né? Porque nós temos na sociedade negros que alcançam um patamar um pouco maior do que foram criados ou tiveram na história e acabam ficando arrogantes. Exatamente. Isso é fato? Você conhece isso? É fato, e eu podia até citar para você por que razão da humildade que você mencionou, né? O Raja falou uma coisa que mexe muito comigo, né? Outro pesquisador indiano, né, negro, que mexeu muito com a minha Constituição. Ele falou o seguinte: Lu, hoje, né, eu tive a possibilidade de fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado e tal, e eu não uso minha titulação em hipótese alguma, né? Eu particularmente não gosto de usar a titulação, igual muitas pessoas, especialmente aqui de Barretos também, que eu acho muito engraçado, né? Ela falou, eu trabalho pro doutor tal, sabe? Essa nomenclatura de doutor, sabe? Que para mim, na minha concepção, a gente é muito limitado, né? Até o próprio Albert Einstein escreveu, né? Com um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos achega mais a Ele, porque a gente sabe que a gente é seres limitados, né? Somos muito limitados mediante uma pessoa que é muito maior do que a nossa própria Constituição. Agora, o que eu tenho falado, Lu, o que eu tenho defendido, é que eu não quero ser como algumas pessoas que vieram da periferia, ascenderam socialmente e esqueceram da sua própria história, né? Então eu acredito, não quero ser dessa forma, em hipótese alguma, por isso que a humildade ela é uma condição imprescindível para a gente construir. Agora, voltando à sua pergunta, que eu achei uma ótima pergunta, dentro da cultura africana, né, que eu tenho trabalhado muito com África. Você está deslumbrado. Deslumbrado. Porque assim, Lu, é uma África que eu nunca vi narrada para mim, entende? A África que eu conhecia era uma África estereotipada. Hoje uma África linguística, uma África cultural, uma África de manifestações culturais, uma África de comida, de roupa, pujante, potente, é uma outra África. Eu vejo desculpa te interromper, mas a gente vai voltar. Eu vejo essa África hoje, sabe aonde? Na Netflix, que traz uma pluralidade que Hollywood não trazia pra gente. Exatamente. Né? Exatamente. Então a gente vê muita produção de filme africano que eu olho e falo assim, eu não sabia que a África era assim. Exatamente. Por isso, Lu, que eu tenho falado assim, baseado na cultura de África, que nós precisamos. Existe na filosofia africana, chamada teoria do bem viver, ou a teoria Ubuntu. Né? Ubuntu. Que se popularizou um pouquinho. Que se popularizou um pouquinho, que ninguém nós somos. Mas dentro da filosofia Ubuntu, quando eu sou, é porque eu sou por causa do outro. O outro me fez tornar quem eu sou, então eu preciso do outro para me tornar. E dentro da filosofia Ubuntu, embora eles não leram Paulo Freire, que foi meu professor na Unicamp, Paulo Freire, pessoalmente? Paulo Freire, a pessoa física? Na década de 90. Tinha aquela iniciativa do Paulo Freire, chamava a Unicamp de Portas Abertas, alunos de ensino médio, tinham aulas na Unicamp, na época, com grandes pensadores, entre eles o próprio Paulo Freire. E o Paulo Freire me ensinou isso nas aulas lá, estava no ensino médio aqui em Barretos, eu fui até Campinas ter aula com o Paulo Freire. O Paulo Freire explicava a importância do oprimido, de ouvir os oprimidos, de ouvir o outro, da gente construir juntos as questões. E aí, Lu, para responder a questão da humildade, nós precisamos de construir juntos, todo mundo junto, tamo junto, entendeu? Que é a expressão até tamo junto,
tamo junto, que a gente usa hoje, ela tem marcas linguísticas de uma cultura totalmente africana, que nós precisamos do outro para nos constituir. E por isso você reverencia tanto quem te ajudou. Quem me ajudou. Até, Lu, eu vou confidenciar para você aqui em primeira mão, acho que você está assistindo o podcast, né? Esse ano agora de 2024 foi feita a prova do Enem, né? E eu, né, tive o prazer, faço parte do comitê de assessoramento do INEP, e eu fui um dos autores, né, da proposta da prova do ano passado, né, de 2024, foi aplicada agora no mês de dezembro de 2024. E quando eu pensei na prova, eu queria que o aluno de escola pública brasileira, ele entendesse que a África tem herança. Era esse o meu objetivo, é que o aluno brasileiro compreendesse que quando falar de África não é só racismo, não é preconceito, não é pobreza, é herança. E aí, Lu, eu te falo para você, eu te confidencio para você e para quem está assistindo o podcast, né? Eu fiquei super triste de saber que somente 12 alunos de todas as escolas públicas brasileiras, entre eles 11 de escolas particulares e um de uma escola pública, conseguiu tirar nota 1000 na prova do Enem. Porque o aluno não sabe, não compreende, não vê África como uma manifestação de herança. Quando a gente ajudou agora na reformulação do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, quem está nos assistindo no podcast, eu recomendo que vai assistir, vai lá agora o Museu da Língua Portuguesa, você vai perceber que o Museu da Língua Portuguesa de São Paulo é um museu da língua do português. Ele mostra as marcas de pretitude dentro do português. E aí, quem falava isso? Ela completaria 90 anos agora. A Lélia Gonzalez, que é a grande pensadora negra, ela falava que o português que nós falamos no Brasil é um português marcado por negritude, por questões pretas. E tem gente, Lu, ainda, aqui em Barretos mesmo, eu vejo algumas pessoas falando que a gente fala é português de Portugal. Nós não temos nada do português de Portugal. O que a gente fala hoje é o português africano. Nosso português é muito mais próximo na morfologia, na sintaxe, em todas as partes, o português de Moçambique, de Angola e assim por diante. Você falando, eu acredito. E tem gente que acha que o português falado no Brasil... Você dedica a sua vida. Exatamente, sabe? Então, eu só queria destacar, Lu, essa questão, né? Respondendo a sua pergunta, que eu achei ótima. Eu acredito que um pouquinho de humildade é importante, porque a gente vai perceber, a gente vai chegar à conclusão que precisamos do outro para a gente se constituir. Você, né? Mesmo não tendo mais pai e mãe vivos, né? Não moram mais em Barretos, portanto, hoje eles moram, sabe Deus aonde, no plano espiritual, né? Para quem acredita. Sim. Você mantém vínculo com Barretos. Por quê? Eu mantenho vínculo com Barretos por 2 motivos. É a sua terra. É minha terra, sabe? Eu me vejo como barretense, embora talvez a minha forma de falar, talvez a minha vestimenta, talvez... Você é cidadão do mundo hoje. Igual, né, o próprio Mohan falava, né, que a gente tem que ter uma cidadania planetária. Então, o meu mundo hoje é o planeta. Né? Então, a minha inserção em universidades, escolas, fora... Em 4 continentes. Né? Ela me faz eu ver que eu preciso ser cidadão do mundo. Agora, por 2 motivos eu mantenho a minha ligação com Barretos. Primeiro, mediante a gratidão que corpos barretenses tiveram de apoio à minha constituição identitária. Amigos e também família que está aqui em Barretos, que me apoiaram muito, né? Minhas tias, né? Minha tia Leninha, minha tia Marli, minha tia Dirce, meus tios, né? Tanto o Toninho quanto meu tio Luiz, meu tio Mauro, todos os meus tios me ajudaram muito nessa tessitura, né? Isso por parte de mãe. Por parte de pai também tiveram tios que me motivaram muito, dentre eles meu tio Humberto, que mora em Bebedouro, né? Aqui pertinho, vou até revê-lo amanhã. Então, essas pessoas, então eu acho que é um processo que eu vou chamar, Lu, de, vamos usar um termo assim, de gratidão, né, por essa Constituição. Aí o outro ponto, que aí eu queria, Lu, que isso aí vai estar no meu memorial, né, que eu estou fazendo meu memorial, professor titular na Universidade de Brasília, eu vou apresentar meu memorial daqui 2 anos, né, para ser professor titular na Universidade de Brasília, e eu escrevi isso no meu memorial, que o que tem me motivado com Barretos, eu vou falar uma coisa, Lu, talvez você que está assistindo no podcast vai achar um pouco pedante, mas eu vou falar o que eu penso, tá? Várias cidades que eu estudei, elas mantêm o grau de colonialidade. E a colonialidade do saber, do ser e do sentir. E hoje, quando eu revejo a minha Constituição em Barretos, eu chego à conclusão que nós somos inseridos numa sociedade barretense que mantém muito a forma colonial nas suas relações humanas.
E eu, Kleber, me constituo como decolonial. Então, eu queria assim, eu respeito as pessoas que mantêm a colonialidade, que mantêm, Lu, aquilo que é vigente em cidades tais como: eu sou da família de fulano de tal, sou da família, eu fui formado pela família, eu tenho tais, sabe? É esta visão que se mantém em vários locais do Brasil, não só em Barretos, e Barretos também. Mas tem gente furando essa bolha, viu? Tem, não. Eu acho Cada vez mais tem gente furando essa bolha, eu percebo isso. E, infelizmente, muito pelo poder econômico também, né? Porque para ser respeitado dentro da comunidade, muitas vezes você precisa demonstrar poder econômico. Exatamente. Então, o que eu percebo, Lu, é um desejo, eu queria colocar à disposição, né, das pessoas que legislam a cidade, que criam propostas de visibilidade da cultura barretense, da língua barretense, da valorização do Hospital do Câncer em Barretos, que é uma referência tanto no Brasil quanto no exterior. Eu ainda tenho o desejo, Lu, de contribuir mais fortemente com repensar do barretense, da cultura barretense, não no aspecto mais local, mas do aspecto global, entende? Assim, de você... Tem que fazer meu jabá também. Você viu que quando você chegou aqui, você chegou no prédio que a gente grava o podcast, você falou, nossa, né? Que bonito, que investimento bacana. Você elogiou. Exatamente. Né? E nós estamos num prédio, eu tenho que fazer meu jabá também, né? Nós estamos numa das salas de um prédio que é um escritório de advocacia da doutora Arani e toda a sua equipe de advogados, mas é também um coworking. Então tem um andar inteiro do prédio que é todo dedicado a coworking, que é o que você faz lá no restaurante. Em Barretos você pode vir fazer aqui, tá? Legal, que legal, tem isso. O local para você trabalhar com toda a estrutura, internet, mesa, cadeira, a estrutura mínima, só que com conforto, com beleza, como você viu, com uma vista para a região dos lagos, verdade, que é inspiradora. Um diferencial. E tem no andar de baixo salas de reuniões, como essa que a gente que está aparecendo ali no vídeo, que são alugadas ou por hora, ou por dia, se você quiser, ou por semana, por mês, e tem uma empresa, inclusive, que fez um acordo anual de todos os dias, em determinado horário, a sala chama Scarpellini Coworking, é nosso patrocinador. Legal, gente. Por isso muito interessante. Que eu chamei agora, né? Porque eu preciso desses apoios, desses patrocínios, para trazer pessoas como você. Não só a Arani, que eu agradeço muito, que apostou nesse podcast e falou assim, vamos fazer o podcast lá no coworking mesmo, como também a Multishine. Eu até quero te dar um presente da Multishine. Que ótimo. Multishine é uma empresa barretense, não é de um barretense, porque o Ronaldo não nasceu em Barretos, que legal. mas ele acredita nessa cidade. E ele investe, Kleber, em produtos quimicamente desenvolvidos para limpeza de casa, limpeza do dia a dia, indústrias que precisam de produtos químicos potentes para funcionar, para fazer a sua limpeza, automotivos, que ele é apaixonado por carro, então ele tem assim produtos, ele tem uma linha que a base da linha é um produto alemão. Que legal. E que é um no-touch, você limpa o seu carro sem precisar ficar esfregando, né? Então ele tem assim vários produtos de altíssima tecnologia, saídos do laboratório de Barretos, às vezes usando matéria-prima de fora, mas saídos do laboratório de Barretos, levando o nome de Barretos para o Brasil inteiro e com uma pegada de preocupação ecológica, que aí sim é o que me dá um calor no coração. Dizer assim, o cara investe em tecnologia, mas ele não está pensando só nos produtos para a dona de casa, para o dono do carro, para a dona do carro, né, para eu não ser muito preconceituosa, né, para o faxineiro, para a faxineira, não. Ele está pensando também no planeta. Ele tem uma pegada ecológica que é muito importante. Faz muito sentido, muito então, sentido. A Multishine eu vou te dar um produto. Eu vou querer levar, a Multishine é uma marca que eu tenho muito orgulho de estar com a gente aqui no podcast. Que legal. E trabalho com o aspecto da decolonialidade. Porque quando eu falo de decolonialidade, eu estou pensando em sustentabilidade. Sustentabilidade também. Tem que pensar não pensar ambientais. Só no bolso, exatamente, né? Então, claro que o produto dele fica mais caro para ele. Claro que o lucro dele cai também, né? Mas ele está pensando no planeta. Que legal. Agora, Kleber, quando a gente fala de Barretos e você volta, pelo menos uma vez por ano, você está por aqui,
Lógico que você tem uma saudade imensa da sua mãe e do seu pai, né? Que papel que esses dois tiveram? Você falou tanto das pessoas que te ajudaram, da Elisa, né, da professora, mas que papel que essa mãe e que esse pai tiveram na sua vida? Essa é uma boa pergunta. Vou ver se eu vou conseguir falar sem me emocionar. Mas pode se emocionar, que pode tudo. Você está em ambiente seguro. Verdade. Não, porque assim, eu queria assim, reverenciar, né, a minha ancestralidade, né? Eu queria reverenciá-los, né, pela tudo que eles fizeram por mim, né, tanto por mim quanto pela minha família. Acho que você conhece, né, Lu? Minha mãe, ela era dona de casa aqui em Barretos, mas minha mãe pegou o algodão muitos anos, né? E meu pai foi ferroviário aqui na cidade, na época tinha FEPASA, foi mestre de linha, mesmo não tendo ensino médio na época, mas pegava algodão também com minha mãe, e os dois, até brinco, né, que os dois se agodoaram, né, pegando algodão. E meus pais, Lu, uma coisa que eu queria falar para você, que até isso está no meu memorial que eu estou escrevendo, meus pais nunca tiveram a oportunidade de entrar numa universidade, né? Tiveram na universidade na época da minha formatura, na graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, mas nunca tiveram a oportunidade de estudar, né, numa universidade. Mas meus pais estudaram na melhor universidade, que é a Universidade da Vida. Uhum. E hoje, muitas coisas que eu tenho escrito, que eu tenho lido, que eu tenho problematizado, são questões que meus pais já diziam isso. Até tem uma parte que eu tenho feito, Lu, são frases que meus pais diziam na época quando eu era pequeno, né, adolescente, que Angela Davis escreveu, Conceição Evaristo escreveu, que Carolina Maria de Jesus escreveu, e eles nunca tinham lido essas pessoas, né? E hoje, Lu, embora eu tenha uma crença, né, de que meus pais, eles estão no momento, numa condição que faleceram, né, que estão numa condição que nesse momento eles voltaram ao pó, né, igual a Bíblia menciona, mas eu tenho a esperança, né, mantenho a esperança de um dia revê-los, né, por meio da ressurreição. Acredito muito nisso, tenho essa crença muito forte. E eu faço alguns exercícios, Lu, quando eu estou aqui em Barretos, né, eu particularmente vou no cemitério, né, embora a condição deles, eu tenho na minha mente a condição deles, mas eu vou com que intuito? Com o intuito de agradecer por tudo que eles me fizeram automaticamente. Simbolismo. Um simbolismo, sabe? Ou são ciclos, né? Eu inicio ciclos e aumento os ciclos com essa forma de pensar. E eu queria destacar sobre eles, né, Lu? Uma coisa que eu fico muito tocado, emocionado de lembrar deles, né? É que hoje, muitas das coisas que eu tenho feito, meu pai na época... Né, quais são os nomes? Meu pai, o nome dele era Rubens e Cida. Tá. Então a gente chamava ele de Bin e Jim, Binha e Dinho, né, a gente chamava esse nome carinhoso deles. E os dois assim, me ensinaram coisas que eu não aprendi na universidade, entende? Assim, na universidade eu não aprendi algumas coisas, dentre elas valores, sabe? De respeitar o outro, de tratar o outro bem, de demonstrar humildade, sabe? São valores que eu aprendi com eles automaticamente. E também, Lu, eu fico muito tocado, eu tenho, né, aqui na cidade 3 irmãos, né? Tenho uma irmã por parte de pai, a quem eu queria também saudar, sabe, a Vanessa, pela mulher que ela era, que ela se constituiu, juntamente com os meus dois sobrinhos, né? Tanto a Bia quanto eu fico até emocionado, até o nome dos meninos estou esquecendo quando eu fico emocionado assim, senão para me controlar aqui, né? E o Gabriel, tanto a Bia quanto o Gabriel, queria também agradecê-los pela existência deles, pela forma que eles se constituíram. E tenho 2 irmãos por parte de pai e mãe, que é a Gisele e o Gustavo, né? E tem meu cunhado, que é casado com a Gisele, o Alex também, que estão aqui na cidade. Eu queria cumprimentá-los também. E aí eu queria só destacar, Lu, uma coisa que eu tenho pensado, é que embora hoje, numa cultura colonial, as pessoas referenciam muito às famílias, né? Eu sou da família X, isso, da família Y, da família B. Você é filho de quem? Você é filho de quem? Você é filho de quem? Você foi criado na onde? Aí eu falo assim, eles querem saber o pedigree da gente. Exatamente, né? Exatamente, quer saber o pedigree. E eu não estou interessado nisso, sabe? Eu falo, eu sou da família Silva. A família Silva é uma família, né, que tem contribuições no Brasil, né? Grande parte, né? Até tem aquela, nós já somos um Silva, mas, né? A estrela que brilha. Eu era funkeiro, mas era pai de família, né? Que menciona, né, de onde vem a família Silva. Vem da periferia, vem da Coab, vem da favela automaticamente. E uma coisa, Lu, que eu queria te falar, que eu estou fazendo, né? Fico muito tocado, né, de falar disso.
de entender a minha ancestralidade, sabe? Então, por exemplo, eu estou muito interessado agora, né, de ir aonde vieram os meus ancestrais, onde eles moraram, de fazer um trajeto de avião onde estava o navio negreiro, onde corpos da minha família foram jogados no Atlântico automaticamente, e reverenciar essas pessoas, tá? Então, eu queria assim, mencionar para você que assim que eu concebo a família, sabe? Fico meio assim, que a família ela é um modo de você demonstrar amor e criar esses elos, né? Por isso que a palavra amor, né? A palavra amor, Lu, acho que ela sustenta a minha vida, né? Eu acho que a palavra amor na Gênesis, né? Você tem o amor eros, né? O amor erótico, você tem o amor storgé para sua família, você tem o amor filia de pai para filho, e você tem o amor agape, o amor a Deus, por exemplo. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é amar as pessoas. Então, por isso que hoje eu falo para os alunos, né? Meus alunos da universidade, meus orientandos, meus colegas de departamento, né? O que a pandemia deveria ter nos ensinado duas coisas: que nós só existimos com uma outra pessoa. Nós ficamos num aspecto pandêmico, preso, a gente precisava do outro. E já que a gente precisa do outro, a gente tem que amar as pessoas, né? Então, independente de cor, de raça, de origem, de orientação sexual, de classe, de opinião política. Eu acho que é respeitar as outras pessoas, sabe? E hoje o que eu percebo é que o diálogo que você tanto preza, né, através da linguística, exatamente, ele está se perdendo, porque quando alguém fala assim, eu votei no X ou eu votei no Y, eu já não quero mais conversar com essa pessoa. Exatamente. Essa falta de tolerância. Aí eu já né? não, e aí a gente perde. Exatamente. Porque conversar com quem é diverso, com quem é diferente da gente, nós que tanto pregamos, aí eu falo de nós, né, que tanto pregamos a diversidade, nós também temos que ter tolerância com quem pensa diferente da gente. Exatamente. Né? E respeitar o outro, sabe? Eu acho que não é criar estereótipos sobre o outro, é permitir que o outro te ensine. Kleber, eu ficaria a tarde inteira, a noite inteira conversando com você, mas aqui no podcast a gente tem um horário e a gente já está chegando nele. E conversar com você é muito bom. Imagina. Eu te agradeço muito você ter parado a sua vida para ficar nesse bate-papo aqui nesse podcast, enriquecer esse podcast com esse conhecimento que não é só teórico, não só faculdades e pós-graduação e mestrado e doutorado e 10 pós-doutorados, que isso eu falo com muito orgulho numa época em que muitos jovens estão achando que ir para a internet fazer vídeo vai deixá-los ricos e eles não precisam fazer faculdade. Então eu falo, são 10 pós-doutorados. Mas, além disso, você é um bom papo. Né? Você coloca em prática tudo o que você aprende. E vou te dizer uma coisa para encerrar. Dona Conceição está certíssima. Volte-se para dentro, escreva textos fáceis, crônicas, e vem um romance por aí ou não? Vem. Vai vir um romance. Vai vir um que um romance teu não vai ser só um romance. Certamente vai ter uma entrelinha aí necessária. É algo que eu estou pensando já, sabe? É uma provocação. E eu quero, assim, um romance que vai mostrá-lo. Eu vou fazer um spoiler, tá? Há questões hoje que são vigentes na própria sociedade, dentre elas a questão de inteligência artificial. Olha, nós nem entramos por exemplo, nesse assunto. Uma coisa que eu tenho pensado, né? Até que ponto a inteligência artificial ela reifica alguns preconceitos de alguns grupos. Por exemplo, pegue mulher linda, por exemplo, na inteligência artificial. Veja se você se identifica com alguma mulher linda que vai aparecer ali. Se você colocar, por exemplo, homem perigoso, você vai ver as representações que eu me vejo representado. Eu acho que contar essas questões sociais e experienciar romances, questões interraciais. Então o romance vem por aí. Eu tenho pensado Kleber, o programa está aberto, você vai voltar nesse podcast, a gente precisa conversar mais. Sim. Eu preciso beber nessa fonte de conhecimento que é você. Muito obrigada pela presença. Esse podcast, Kleber, ele nasceu de uma vontade minha de apresentar algumas pessoas mais publicamente. Eu sei que a internet está aí, que as redes sociais estão aí, mas eu queria exatamente o que a gente teve agora, né? Conversar sobre a sua trajetória, para inspirar outros meninos brancos e pretos a entenderem que o conhecimento pode te levar longe.
investir no saber pode te levar longe. Então, é para isso que a gente tem esse podcast, para ter pessoas que a gente pode aplaudir. A gente pode te aplaudir muito. Muito obrigada. Eu agradeço, muito obrigado. E eu nem falei, mas eu preciso falar. Gente, nos siga lá nas redes sociais, pode.aplaudir no Instagram, de lá você vai para as outras. E aqui onde você está assistindo, que é o YouTube, aciona aí o sininho para que você receba, cadastre-se, inscreva-se no canal para que você receba sempre quando a gente tiver conversas inspiradoras como essa, tá? Nos acompanhe, pode aplaudir. Pode aplaudir. Imagina, obrigado. Muito obrigado. É mesmo. Nossa, muito bom.